refletir. Uma reflexão sobre as experiências do dia a dia. Apresentação: Alana Souza e Tuca Souza. Pode refletir à vontade. Olá, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez para dar início ao nosso novo episódio. Hoje a gente vai conversar sobre o que, Tuca? Sobre solidariedade, esse sentimento que impulsiona alguém a prestar auxílio a outra pessoa. E aí, Alana, a gente já convida os nossos internautas a participarem. É você que faz parte de algum projeto, né? Algum projeto social, algum projeto solidário. Manda uma descriçãozinha rápida aqui pra gente no comentário que a gente vai ter a maior satisfação em divulgar, não é isso, Alana? Todo projeto é válido, Tuca. Quem faz algum projeto na igreja, alguma coisa na escola, no bairro, na comunidade onde mora, pode contar pra gente aí o que tem feito para auxiliar E outras você pessoas. está muito elegante hoje, viu? Muito Parabéns. obrigada, Assim, ela veio bem jornalista, já eu cheguei lá no guarda-roupa, puxei a primeira camisa. Alana Souza, é muito bom falar de um tema como esse. E como a gente conversou ao longo da semana, é muito interessante a gente poder mostrar histórias de pessoas que transformam a vida de pessoas. E por isso, Alana, a gente convidou quem, Alana? A gente convidou Aguinaldo França. Vamos chamar aqui, aparecendo aí pela primeira vez, o Aguinaldo. Aguinaldo, fala um pouquinho pra gente quem é Aguinaldo França. Conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória. Primeiro eu quero falar da minha satisfação de estar diante de pessoas ilustres, grandes amigos, né? Excelentes profissionais, e já agradecendo pelo convite. Aguinaldo França é um mestre em educação e relações étnico-raciais, sou historiador e tenho especialização em gestão cultural, e a minha trajetória é pautada nos movimentos sociais, especialmente o movimento negro. Sim. Eu queria, para começar, dizer, Tuca, que essa semana, exemplo da semana passada, e Aguinaldo também, eu coloquei ali algumas enquetes no Instagram. Eu gosto dessas enquetes. Então, você que está chegando, que participou das enquetes, a gente vai trazer aí os resultados dessas enquetes para a gente conversar um pouquinho. Eu posso começar? Por favor. Ok, então. Então, eu perguntei, você já precisou da solidariedade de outras pessoas em algum momento difícil? E 97% das pessoas disseram sim, eu já precisei. Apenas 3% disseram que não. Essa ideia de precisar do outro, por que eu quis trazer essa questão? E aí eu trago para Aguinaldo, para começar, dentro da sua história, da sua trajetória, essa ideia de que eu já precisei de alguém e já fui auxiliado, em algum momento ela motivou a criação dos projetos sociais. O que foi que motivou aí essa criação? Por que Aguinaldo se tornou uma pessoa que a gente possa associar a esse tema de solidariedade? Eu acho que nós temos a memória, e quando eu cheguei aqui em Itabuna, eu sou um paulista, olha o meu sotaque, olha o sotaque de paulista. Nasci em Barueri, São Paulo, de uma família daqui. Meu pai e minha mãe tiveram 10 filhos, né? E foram para São Paulo com 4, voltou com a renca de lá de São Paulo. E eu fiz parte dessa levada aí. Ele foi para São Paulo na década de 70, naquela onda lá do crescimento do Brasil, né? E família passando dificuldade aqui em Itabuna. E meu pai foi trabalhar em São Paulo e depois voltou quando eu estava com meus 4 anos de idade. E nós fomos morar no local ali onde é conhecido como Gogó da Ema. E quando a gente chegou, aconteceu uma pequena enchente. Sim. Foi uma enchente de 1979. Ela não teve grandes proporções, mas quem morava no Gogó da Ema e morava na Bananeira foi afetado. Inclusive o bairro Maria Pinheiro ele foi formado com as vítimas dessa enchente. E assim, eu tenho pouca memória da minha vivência ali no Gogó da Ema, mas a gente tinha pouca coisa, a gente perdeu tudo que tinha, o pouco que tinha a gente perdeu, né? E fomos acolhidos no quintal da casa da minha tia Sim. Maria,
onde construiu um barraquinho de 3 metros por 5, Sim. onde viveu 10 10 pessoas naquele aperto. Mas, assim, essa memória desse cuidado que minha tia teve, né, de não deixar a gente passar por dificuldade, né, e também de vir de uma família, de uma situação tão precária, tão difícil, eu aprendi a superar as coisas e não superar só. E Sim. saber que se eu consigo algo, tem gente em situação pior. Então eu nunca pensei em adquirir as coisas para mim só, eu sempre Sim. pensei no outro. Algumas coisas interessantes, deixa eu só comentar. Por Primeiro favor. que ele falou que foi acolhido na casa da tia Maria. Sim. E eu não sei, eu acho que todo mundo tem uma tia Maria. Sim. Eu Pois tenho é. essa impressão. Eu Eu não- tenho uma tia, você infelizmente, não eu não tem. Eu vou lhe tenho, emprestar a minha. Eu gostaria É. muito. Quase todo mundo. Quase então todo tem uma mundo, tia né? Maria. A Maria é daquelas Sim. pessoas, daquelas tias que gostaria de criar todos os sobrinhos, né, Ignaldo. que se preocupa com todos. Ela é essa pessoa. Foi muito legal essa pergunta de Alana sobre essa memória que impulsionou você na sua vida, né, depois de adolescente e jovem, a se engajar em projetos que mudam a vida das pessoas. E aí eu volto à sua memória também. Você já pôde me contar isso, você tem uma formação cristã, católica. Tem, sim. E como é que esse fermento, esse lugar que você ocupou, que você esteve, que você aprendeu, teve os ensinamentos religiosos, e a gente sabe que o Cristo é um exemplo de, né, não que pessoas que não acreditem não sejam capazes de se envolver em projetos sociais, mas sem dúvida alguma, a mensagem do Cristo é uma mensagem de entrega ao outro, de ajudar o outro. Como isso levou você a se engajar em projetos que ajudam as pessoas? Quando eu falo de memória, essa é uma leitura que eu faço hoje, depois dos 40 anos de idade. Sim. Quando você vai analisar por que você tem esse engajamento político, social, tão forte, assim, pensando no outro. Aí eu penso que essa memória ela é fundamental. O ser cristão católico, eu nem posso hoje me declarar dessa Sim. forma, porque assim, eu não sou aquele cristão católico praticante. Sim. Né? Fui muito. Né? Eu fiz militância na Pastoral da Juventude, eu fui professor de crisma, eu fui professor de catequese, eu fiquei muito tempo fazendo militância nas comunidades eclesiais de base, e ali sim eu entendi o que era solidariedade. Porque as comunidades eclesiais de base, com as teorias do Frei Beto, né, com as práticas do Paulo Freire, e aprendendo o que era o teatro do oprimido, do Augusto Boal. Então, todas essas teorias também, ela nos conduz a entender a importância dessa solidariedade. Eu acho que esse envolvimento com a Igreja Católica, para mim, foi significativo. Porque eu aprendi dentro da Igreja Católica, não apenas pegar a Bíblia, ajoelhar e louvar. Sim. Mas se eu estou falando de uma terra prometida, eu tenho que pensar que tem muita gente sem terra e tem pouca gente com muita terra. Se eu estou falando de um pão que Jesus faz um milagre, eu quero lembrar que na periferia, no bairro Maria Pinheiro, Daniel Gomes, Nova Califórnia, tem muita gente passando fome, e a gente precisa pensar no outro que está passando fome, não apenas naquele pão que vai fazer o alimento espiritual, porque de barriga vazia a fé acaba sendo prejudicada. Dificilmente você consegue rezar de barriga vazia. Né? Sim. Então, as comunidades eclesiais de base me deram essa postura de saber colocar o joelho no chão, mas saber que esse chão que a gente coloca o joelho, muita gente precisa. Índio precisa de terra, sem terra precisa de terra, quem mora na periferia precisa de um pedaço de terra, e pouca gente tem, e muitos estão aí a ver navios. É muito interessante, algumas coisas para comentar aí. É interessante essa questão do valor e a questão, eu queria comentar duas coisas, deixa eu ver se eu consigo, dentro da fala do Aguinaldo. Assim, durante a minha pesquisa, no mestrado, por exemplo, eu li um livro, que creio que o nome seja O Pesquisador e o Seu Outro, salvo engano é esse o nome, que me fez pensar em quem é o outro, né?
O outro parece muito óbvio isso, né? O outro é todo aquele que não sou eu, né? E aí, na Bíblia, né, trazendo essa questão da base, dos valores, quer dizer, você pode ser ou não praticante, ter ou não uma bandeira de igreja para levar, mas os valores, eles estão intrínsecos, né? Eles foram aprendidos, né? Aí a gente vê uma passagem que diz que alguém pergunta para o Cristo, né? Quem é o meu próximo, ou quem seria o meu outro, né? A quem eu devo fazer caridade, a quem eu devo prestar auxílio, né? E aí a gente vai para uma outra citação bíblica, que seria aquela em que Jesus diz assim, está lá, depois leiam, né? Leiam livros, leiam a Bíblia, leiam bastante, faz um bem enorme. Lê é bom. Que lá em Mateus 25, que Jesus vai dizer, né? Eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, também é um valor, né? Sim. Como você está falando, não é só dizer, vamos ajoelhar aqui e orar. Ajoelhar onde? Onde é esse chão? Onde é essa terra onde eu piso? Onde está o pão que eu vou dividir, né? Então, todos esses valores, eles encontram, sim, aí um lugar, né? Dentro das mais diversas crenças, né? Como você colocou. Com certeza. Eu queria só fazer um adendo. Tive uma formação católica, como o Tuca lembrou, mas eu tive uma influência muito grande do candomblé. Sim. Porque a minha tia acolhedora... Maria? Sim. Minha tia Maria... Não vai esquecer. Não, cara, não Eu tem tô como triste esquecer porque eu minha não tia tenho uma tia Maria. Pois é, cara. Eu sinto muito por você. As tias né? Marias que estão nos acompanhando aí, por favor, Isso. temos Pois é, aqui. a tia Maria nos deu uma prima Solange, a filha única de tia Maria. Essa prima Solange foi a pessoa principal responsável, eu posso dizer assim, pela minha educação e essa minha trilhagem, né? Pelo catolicismo. Sim. Ela era professora de crisma, ela coordenou o coral da Igreja Santa Rita de Cássia, ela, junto com o professor Jailton Alves, que é um excelente professor, que inclusive hoje é voluntário no Pré-Afro, a gente vai chegar a falar sobre isso. Além dessa influência da Igreja Católica, a minha mãe, ela tinha o dia de levar os filhos no terreiro de candomblé. Sim. Porque minha mãe na época eu não tinha essa compreensão de qual era a religião, de fato, porque existem várias religiões de matriz africana, mas minha mãe frequentava e me levava. Então eu tenho a influência do terreiro do candomblé no meu sangue, né, por conta da minha mãe, dessa vivência dela. Mesmo estando no domingo na missa dominical, eu tinha o dia de ir pro terreiro com minha mãe. Mesmo que eu não entendesse o que eu estava fazendo lá, mas eu estava lá. Né? Então, assim, eu posso dizer que também essa solidariedade que a gente conhece e que a gente entende dentro dos terreiros de candomblé, ela também fez parte da minha formação. Ô Ignaldo, a gente sabe que, como diz aquela frase famosa, Alana, um sonho que se sonha só é só um sonho, mas um sonho que você sonha junto vira realidade. E muitas vezes, assim, uma boa ação, ela contagia. Eu queria que você falasse um pouco de pessoas de como foi esse processo de implantar, de se envolver em alguns projetos na sua comunidade e como isso foi mobilizando outras pessoas, mostrando a outras pessoas que era possível fazer. Que muitas vezes as pessoas ficam esperando que alguém dê o primeiro passo. Verdade. Eu queria que você falasse um pouco disso. Depois da enchente, que a gente morou no fundo da casa da minha tia até 1985, então meu pai conseguiu comprar um terreno no bairro Maria Pinheiro. Eu estava com os meus 10 anos de idade e nós fomos morar no Maria Pinheiro. Ali eu entendi a necessidade da solidariedade. E foi as SEBs, as comunidades eclesiais de base, dentro da Igreja Nossa Senhora da Piedade, que ensinou isso para a gente. Porque quando a gente estava lá rezando, a gente sabia que a casa de Dona Maria estava caindo por cima da cabeça dela. Sim. Então, um domingo a gente ia fazer um mutirão na casa de Dona Maria. E aí era Zé Paraíba, era Gordo, era Zé da Luz, Kátia, tinha uma irmã Margarida, que era a grande mobilizadora desse grupo, irmã Margarida, Alda Maria.
Então tinha uma turma que estava preocupado com a situação do outro. Então hoje eu fui na casa de Dona Joana, amanhã na casa de Seu José, a gente sabe que a casa dele está precisando de um reparo. Então no outro domingo a gente ia para a casa de Seu José, e assim, cada domingo era um mutirão atrás do outro, a gente passou a perceber que precisávamos um dos outros. O bairro não tinha água encanada, então a gente tinha que, além de botar o joelho no chão, a gente tinha que também fazer a pressão política. Então era o momento da gente se unir e ir na prefeitura e buscar reivindicar. O bairro também não tinha na época uma escola, então a gente vai fazer um mutirão de educação. Então essa turma trouxe Paulo Freire para aqui. Paulo Freire esteve aqui na UESC, depois esteve em Coaraci. Através desse encontro de Paulo Freire, eu já estava na minha adolescência, ali formou o primeiro coletivo de alfabetizadores populares a partir desse encontro de Paulo Freire. Essa turma passou a dar aula, isso é o que é a solidariedade. Mas por que se interessaram por isso? Porque no bairro Maria Pinheiro, a grande maioria dos moradores eram analfabetos. Então essa turma, liderados por Alda Maria, pela irmã Margarida, Damiana da Luz, tinha uma turma bacana lá, que se enveredaram para esse caminho da educação e começaram a trazer a comunidade que tinha dificuldade por conta do analfabetismo, e começou a dar aula de graça. Ali nasceu a reivindicação para a construção de uma escola. Primeiro a igreja cedeu o espaço, mas antes disso nós mobilizamos a comunidade para poder fazer reivindicação na porta da prefeitura. E aí, antes da gente sair, o povo já todo mobilizado, o secretário de Educação foi no Maria Pinheiro pedir que a gente não fosse, porque ia pegar mal para a imagem do governo naquela época, mas que ele se comprometia em construir a escola. Então a igreja cedeu espaço e nós demos um prazo. E no prazo que nós demos, a prefeitura construiu a escola dentro da igreja. Porque tinha um vão enorme, então se dividiu as paredes. Aí a primeira escola, chamada Escola Irmã Margarida, foi dentro da igreja do Maria Pinheiro, a Igreja da Piedade. Depois, com o tempo, foi inaugurada a escola Margarida Pereira, que leva o nome da freira, porque antes levou o nome do bispo, que era Dom Ceslau Stanula. Depois passou a se tornar Margarida Pereira, porque o bispo estava vivo na época e não podia nomear pessoas vivas. Então, homenagearam novamente a freira que nos mobilizou. Então, a solidariedade, pensando não apenas na comida, no encher a barriga, mas é preciso também alimentar o intelecto, alimentar de sabedoria uma comunidade que precisava. No mínimo, eu me lembro até hoje, quando Paulo Freire esteve aqui, e foi a formatura de algumas pessoas que já faziam o trabalho de alfabetização popular. E tia Caçula é uma pessoa que hoje mora em frente à Igreja da Piedade, que ela enfrentava grandes problemas na família e que diziam para ela que papagaio velho não aprende a falar. E ela, assim, emocionada, falou essa frase para o Paulo Freire, né? E que ela tinha aprendido que a maior emoção dela foi chegar no ponto de ônibus e ver a plaquinha do ônibus para onde ela ia. Então, olha como isso é importante. Então, a solidariedade vai além de você conseguir 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, né? Mas essa solidariedade que você pensa no crescimento do outro como um todo. Ok, eu queria... Muito bem. Fique à vontade. Aqui, você manda aqui, eu só... Eu queria mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estão com a gente. Que aí a Cássia Pedreira, né? Olha, a Cássia ontem, ela não me deu bom dia, tu só veio me dar boa noite. Eu pensei, alguma coisa aconteceu, mas nós conversamos à noite, Cássia, tá tudo bem. Cuidado que essa pessoa é muito carente, não deixe de dar o seu bom dia. O Paulo Jorge conosco aí, gratidão, Lúcia Querino, Raimundo Conceição, Maria Márcia.
a gente quer saber, ouvir vocês Claro. aí que estão nos acompanhando, se vocês já fizeram ou fazem parte de algum projeto social. Conta pra gente aqui. Exercitam em alguma comunidade a solidariedade. Então, conta pra gente aqui que a gente quer saber. Pode contar aí nos comentários que vai ser uma alegria partilhar. Com certeza. E aí eu queria retomar. Por favor, retome. Para poder pedir a Egnaldo e a gente que faça Sim. esse esforço, nós temos várias pessoas que nos acompanham aqui de Itabuna e muitas pessoas que nos acompanham de outras cidades e estados até, né? Sim. Então, às vezes, a gente está tratando de nomes e comunidades que né, a gente fala, por exemplo, os projetos, que a gente explique um pouquinho, pelo menos que sucintamente, o que é esse projeto, a que se destina, onde acontece, né? Para que essas pessoas tenham conhecimento e, quem sabe, a gente lança sementes de multiplicação aí. Boa ideia. Já seria o momento da gente ouvir? Já, Pode sim. ser? Você podia falar do Maria Pinheiro, onde é que fica? Contextualiza aí. Sobre o Encantarte. Sim. Pronto. Encantarte. O bairro Maria Pinheiro, ele fica depois da prefeitura de Itabuna, fica a oeste do bairro São Caetano, né? Sim. Passa ali pela Rua da Floresta, aí chega no Pedro Jerônimo. O bairro Maria Pinheiro, ele teve essa sua formação em 79. Sim. E foi um bairro que ficou muito tempo sem água encanada, sem luz. E hoje é uma comunidade que aprendeu a se reerguer, né, através da solidariedade, onde um ajudava o outro. O bairro não foi urbanizado, foi o próprio povo que desmatou aquela comunidade, porque apenas deram o morro, o terreno e um trator apenas abriu as ruas. O resto foi a comunidade mesmo que organizou. E no ano 2000, eu já tinha aquela experiência de ter participado das SEBs, de ser professor de catequese, de crisma, de ter aquela vivência com a comunidade eclesial de base, já engajado nos movimentos sociais, com o Fórum de Luta por Terra, Trabalho e Cidadania, e nós percebemos um problema na comunidade, que era a juventude, a falta de algo que desse esse alimento para a juventude, mas o alimento da sabedoria, do intelecto, da arte. E eu já era percussionista, e nós tínhamos uma amiga também muito bacana, que era a Rosicleia Oliveira, que junto comigo fazia dança afro, e nós fizemos um pacto de eu ensinava a percussão, ela ensinaria a dança, e a gente ia atrair aquela juventude que estava lá na pracinha do Maria Pinheiro, sem ter o que fazer, sem emprego, sem uma atividade cultural. O bairro não tinha uma quadra, não tinha nenhuma atividade de cultura e lazer, então a gente ia promover isso. Mas o nosso objetivo não era apenas ensinar a dança e a percussão. A gente queria trazer aquele jovem para falar sobre política, para falar sobre religião, para falar sobre machismo, para falar sobre meio ambiente, sobre preconceito, sobre o racismo. E a gente utilizou a arte para falar sobre isso. E deu certo. Hoje o Encantarte está com 23 anos, fez dia 27 de fevereiro, foi criado no ano 2000, e hoje virou uma organização social sem fins lucrativos, que a sua maior atuação hoje no campo da arte e educação, onde coordena um projeto também de educação de acesso ao ensino superior, que é o PRUNE, o pré-afro, desculpem, o pré-universitário para afrodescendentes. Esse projeto começou em 2001, né, porque assim, no ano 2000, quando o Encantarte nasceu, nós fizemos uma pesquisa no bairro Maria Pinheiro. E na pesquisa nós trouxemos alguns números que nos orientou a transformar o Encantarte num movimento social. O primeiro dado é que nenhum morador do Maria Pinheiro nunca tinha passado no vestibular. Na época não era Enem, era vestibular, em 2001. A gente também descobriu que 84% dos moradores do Maria Pinheiro diziam que tinham vergonha de morar no Maria Pinheiro. E tinham medo de dizer que moravam no Maria Pinheiro. E um outro dado é que 92% dos moradores estavam desempregados.
os 10% que a gente encontrou com carteira assinada trabalhava de gari. Sim. E aí a gente começou a questionar esses números. Isso foi apenas acho que eu estou dando aqui 10% dos dados que a gente trouxe na pesquisa, mas a gente começou a apontar o dedo para a sociedade, porque um dado que veio a partir da fala dos moradores é que o Maria Pinheiro era chamado de bairro de bandidos. Então ninguém quer dar emprego para um bairro, para quem mora no bairro de marginais. Sim. Um monte de gente analfabeto, mulheres analfabetas, elas vinham procurar emprego onde? Nas casas, né, como empregadas domésticas. Então, quando elas não podiam dar o endereço do Maria Pinheiro, que as pessoas tinham medo que roubassem suas casas. Isso é real, era real. E quando a gente saía para pegar água, o Maria Pinheiro não tinha água encanada. Então a gente tinha que sair com a lata de água pelo bairro São Caetano. Aí a gente saía batendo nas portas. Quando as pessoas sabiam que era o povo do Maria Pinheiro, o povo batia a porta na nossa cara. Então saía um grupo de mulheres, eu me lembro que eu ia no meio, porque na minha casa não tinha água encanada, a gente ia para pegar água. Eu me lembro que a gente passou pela Rua Floresta, ninguém deu água pra gente. Passamos pelo bairro São Caetano, passamos aqui por esse campo aqui, o Itabunão, e a gente foi achar água quase lá no Jaçanã, para poder a gente voltar para casa com uma latinha de água na cabeça, para poder ter água para beber. Então, a gente teve que aprender a denunciar essas coisas. Sim. Então, o Encantarte nasceu e acabou tendo que virar um instrumento também de denúncia. E aí a gente começou a também pensar que essa denúncia poderia ser qualificada. Não apenas falar do racismo, do preconceito, mas a gente tinha que ter uma forma de falar sobre isso. Aí a irmã Margarida foi fundamental. Ela já tinha falecido num acidente de carro, e ela dizia sempre que a gente deveria cuidar da educação, cuidar das nossas crianças. E aí o Encantarte ele vai para dentro da escola, irmã Margarida, através da coordenadora pedagógica Vileide Pacheco. Ela nos ajudou, foi a primeira pessoa que ajudou o Encantarte a escrever um projeto pedagógico. Sim. Junto com a escola, e nós criamos um projeto chamado Tocando em Frente. Aí esse projeto, aquelas pessoas que já estavam no Encantarte e que já sabiam tocar percussão, que já sabia jogar capoeira, que já sabia dança, ele ia tocar em frente a sua arte, ensinando para as crianças da escola. E trazia as discussões sobre os problemas sociais para dentro da escola, a partir da dança. Aí a gente foi para a escola Irmã Margarida, fomos lá para cima, para o Alto da Conquista, para a escola Maria Pinheiro, viemos para a escola Everaldo Cardoso, na Rua Floresta, viemos para o colégio Pedro Jerônimo. Na época tinha várias igrejas, várias escolas dentro das igrejas. Tinha uma igreja no Nossa Senhora do Carmo, no Daniel Gomes. Foi gente para lá também dar aula de artes. Então, o Encantarte criou esse projeto Tocando em Frente, e essa turma passou aí para as escolas para poder fazer vivências e escrevivências, e aprendeu junto, e ensinou junto, e foi maravilhoso. Hoje a gente tem pessoas que saíram dessa forma, dessa turma, que hoje está na Europa dançando em companhias de dança, gente que hoje trabalha na rede pública como professor, já temos gente dando aula no IFBA, e aí a gente criou o Pré-Afro. Primeiro a Associação de Educação Pré-Universitária, que durou 1 ano, depois a gente lançou no ano seguinte uma parceria com a Secretaria de Educação, aí a Prefeitura entrou junto, e a gente ganhou um edital da Fundação Ford, aí ganhamos R$80 mil, que foi distribuído por 2 anos, até 2004, dezembro de 2004, e a partir de janeiro de 2005, o Encantarte assumiu a liderança do pré-universitário, que se chamava PRUNE, Pré-Universitário para Negros Excluídos. A gente criou o Pré-Afro, Pré-Universitário para Afrodescendentes. Hoje já temos mais de 500 pessoas cursando no nível superior. Uau! Gente que saiu do Maria Pinheiro, do Daniel Gomes, do Pedro Jerônimo, da Nova Califórnia, de Ferradas, porque a gente teve no ano que a gente conseguiu o edital da Ford, o pré-afro, o pré-universitário passou a ter 10 núcleos. 5 foi mantido pela prefeitura, que na época
foi no governo do PT, né? 5 era mantido pela prefeitura com professores da rede, e os outros 5 núcleos eram mantidos com professores que eram mantidos com o dinheiro da Fundação Ford. Então a gente teve núcleo no bairro São Caetano, na escola Edith Rodrigues, tivemos núcleo no centro da cidade, onde as pessoas que trabalhavam no comércio, que não podia pagar um cursinho, ia estudar com a gente. Tivemos núcleo em Ferradas, Califórnia. Então, a partir dessas experiências, a gente acabou sabendo que era importante a gente cuidar um dos outros. E o Encantarte é uma escola. O Pré-Afro hoje está a partir de hoje, o Pré-Afro passa a funcionar na escola nova que foi inaugurada, ali no bairro Sarinha, que é a escola Deum Sauer. Sim. Importante salientar que o Pré-Afro foi acolhido pela Escola Everaldo Cardoso, e sabemos que teve um acidente na escola, a escola está em reforma, e hoje está ali onde era o Félix Mendonça. Porém, quando acontece greve de professor, quando acontece paralisação, qualquer problema, então a escola não abre. Se a escola não abre, o Pré-Afro não entra. Uhum. E nossos professores são voluntários, né? Sim. Então, para evitar o desestímulo dos estudantes, a gente pediu apoio à escola, ao colégio Adeum Sauer, que a professora Rose Guerra aceitou de bom grado, e a partir de hoje a gente está indo para lá. Okay. Mas, assim, com toda a gratidão à escola, porque a gente começou lá no Maria Pinheiro, na escola Margarida Pereira, e a gente está aqui hoje porque a gente acaba sendo centralizado, né? Vem gente do bairro Sarinha, São Caetano, tem gente que vem do centro, de outros bairros, para estudar no nosso cursinho. Ou seja, as sementes foram lançadas no solo, Alana? Sim. Isso faz lembrar alguma coisa, né? A parábola do semeador. As sementes foram lançadas e caíram em terra fértil. E aí eu queria saber, mas antes eu quero ler aqui, Eguinaldo, que uma das nossas internautas aqui, inclusive que passou a dar bom dia, minha colega Alana Souza, a Cássia Pedreira, escreveu o seguinte, que é importante, né? Eu faço algumas doações quando vejo alguém pedindo pela internet. Então as pessoas muitas vezes ajudam como elas podem, né? Eguinaldo, você começou a falar aí que foi realizada uma pesquisa, né, pelo Encantarte, diagnosticou uma situação delicada no bairro, né, Alana? Sim. Que tinha a ver, inclusive, com a imagem, a autoimagem do bairro. E aí, as sementes foram lançadas no solo, foi criado aí o pré-universitário, né? Muitos ingressaram, você falou aí que seguiram carreira acadêmica, se tornaram professores ou profissionais de outras áreas. E aí eu queria te perguntar o seguinte, cara, muitos também voltaram, queria que você falasse disso, para ajudar no projeto, que a gente estava falando do contágio da solidariedade, né? A pessoa, ela foi ajudada, Alana, num determinado momento, e você acho que falou disso também no início, quer dizer, volta depois para dar a sua contribuição, tem essa memória afetiva do que aconteceu. Eu queria que você falasse disso, dessas sobre pessoas. Essa volta, né? E falasse também da imagem do bairro, das pessoas, como isso foi modificado. Pronto. Sobre essa volta das pessoas, quando a pessoa entra no Encantarte, ele não assina um contrato dizendo que depois ele tem que retornar. Sim. Mas ele aprende a ser solidário. Uhum. Então, assim, a maioria de muitos professores do Pré-Afro foram ex-estudantes. Eu fui o estudante do Pré-Afro, né? Eu consegui entrar na universidade, né, com as cotas. A gente foi para o movimento de cotas na UESC, depois eu fui fazer minha especialização, meu mestrado, e hoje eu sou professor também no Pré-Afro, eu sou um dos que contribuem no Pré-Afro. No Encantarte, por exemplo, as meninas que hoje são professoras de dança, que são professores de percussão, né, que criaram a banda de feminina, a banda Negras Perfumadas, né, que é uma forma de geração de renda entre as mulheres do projeto. Essas meninas também voltam para dar aula no projeto. Hoje nós temos uma pessoa que está em Salvador fazendo mestrado em dança, que saiu do Encantarte e é professora no Encantarte. Ela não saiu do Encantarte, ela é professora de dança no Encantarte, está fazendo mestrado na UFBA, né? E tão logo ela esteja com a sua formação, com o seu trabalho, com certeza o Encantarte só tende a qualificar. Tâmara Paula, que hoje assumiu as oficinas de dança, o grupo de a quadrilha junina, Jaqueline de Paula, que dá aula nas escolas de dança,
ela hoje é professora de dança, é uma das principais, é a principal líder do Encantarte, é a coordenadora do projeto. Então essas pessoas acabam voltando. Temos um menino que está na Europa, um está numa companhia de dança, que é a Milton, que é Vitor, né? E Hamilton hoje trabalha, ele é chefe de cozinha na Europa, né? E é aquela pessoa que não se desliga do Encantarte. Agora mesmo no Carnaval ele esteve aqui, saiu no bloco com a gente, mas toda vez que o Encantarte faz uma campanha, ele está sempre disposto a contribuir. Uma vez, um dos meninos do Encantarte chamou a gente e falou assim: olha, o trabalho do Encantarte é lindo, a solidariedade é muito bom, né? A autoestima é muito bom, mas não enche barriga. Porque quando o Encantarte fazia uma apresentação, logo no início do projeto, quando o projeto está iniciando, as pessoas acabam explorando a imagem do projeto. Traz aí seu grupo para fazer uma apresentação, para poder divulgar seu projeto. E aí aqueles meninos comiam um cachorro quente com quissuque de morango. Sim. E voltava para casa empanzinado, com a barriga cheia. Isso é a fala do menino, né? Enquanto a gente volta para casa empanzinado de barriga cheia, eu volto e encontro minha mãe e meus irmãos passando fome. Então, a autoestima é bom, mas a autoestima não enche barriga. Uhum. E aí a gente começou a pensar como a gente ajudar essas pessoas. Então, o Encantarte, ele faz arrecadação de alimentos, né, para ajudar essas pessoas. Se a gente e a partir dessa fala desse menino, o Encantarte não sai para fazer uma apresentação se não tiver uma contrapartida. Ah, mas a minha escola só tem 50 alunos, não posso pagar um cachê. Sim. Então, tudo bem, não pode pagar um cachê, tem 50 alunos, se cada um levar 1 quilo de alimento, são 50 quilos de alimentos. Sim. Então, se eu levar 10 pessoas para fazer a apresentação, cada um leva 10 quilos de alimento. Sim. E aí a gente começou a agir dessa forma. Toda vez que uma pessoa que a gente vai fazer um trabalho, tem um valor que a gente cobra, e se a escola não pode pagar, então o local, que a comunidade não pode pagar, então a comunidade faz uma arrecadação de alimentos. Eu me lembro que a gente fez um trabalho aqui no Colégio Estadual de Itabuna, e as famílias que o Encantarte atende, nós conseguimos tantos alimentos que é um colégio muito grande. Sim. Então nós na Semana da Consciência Negra, nós fizemos uma sequência de palestras, apresentações culturais e oficinas, na época no Lourdes Veloso, Colégio Estadual de Itabuna e no Colégio Amélia Amado. Essas 3 escolas na época arrecadaram tanto alimento que foi em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro as famílias com alimento dentro de casa. Teve gente que só foi fazer feira em março ou abril. Pra você ter ideia do quanto a gente conseguiu ajudar um monte de família no bairro Maria Pinheiro, pelo número de alimentos que a gente conseguiu arrecadar. Agora mesmo na pandemia, durante a pandemia, nós tivemos que nos virar para poder ajudar a alimentar essas famílias. Então, Jaqueline inventou uma cooperativa e essas meninas se juntaram, começaram a costurar. Sim. E aí conseguiram contrato com um, com outro, de repente fizeram um contrato até com o governo do estado e chegaram a costurar 35 mil máscaras. Nossa. Que ajudou famílias que estavam lá precisando. Depois da pandemia a gente teve o problema com as enchentes aqui em Itabuna e aí a gente foi buscar o apoio com a CUFA, a Central Única das Favelas, e aí um coletivo de mulheres negras do PCdoB, liderados por Olívia Santana, a gente conseguiu alimentos, a gente conseguiu colchão, a gente conseguiu remédio, material de limpeza, material de higiene pessoal para as mulheres. E eu sei que só de alimentos eu me lembro que chegou, o pessoal da CUFA me ligou, da Central Única das Favelas, disse: Aguinaldo, está chegando aí em Itabuna um caminhão com os alimentos aí, uns colchão. Veja se arruma um lugar para colocar. E aí arruma as pessoas também para ajudar a armazenar. Sim. Menina, foram 3 carretas. Nossa. 3 carretas com colchão, com alimentos, com material de limpeza. Foi um mutirão tão doido.
A gente conseguiu o local ali do Colégio Caíque, Sim. do Jardim Primavera, a diretora cedeu o espaço. E eu sei que a gente começou de 6 horas da tarde até quase meia-noite, descarregando esses caminhão. Além daqueles vasilhames de água mineral. Boa, E eu sei que dali a gente entrou em contato como a gente tem contato com eu sou agente comunitário de saúde. Então eu conheço os colegas que trabalham em cada comunidade. Sim. Então, através dos colegas, eu cheguei nas pessoas que mais precisam. Você que trabalha na bananeira, veja quantas famílias precisa. Você que trabalha na Rua de Palha, você que trabalha na Urbis 4, os lugares que a enchente afetou. Então a gente conseguiu, não teve uma família ali que a gente não tivesse levado colchão, levado alimento, levado, né? Eu me lembro que eu estava de férias, eu peguei minhas férias, né? E aí foi tanto trabalho que eu não vi. As férias passando. Mas é isso. É isso. E aqui a gente também, viu, Tuca, tem algumas pessoas que nos ajudam, Sim, né? com certeza. A nossa produção que nos ajudam aqui a gente a fazer. Foi bom você E eu queria lembrar avisar disso. a nossa produção que a gente está sem retorno de vídeo nesse momento. E se puder nos ajudar, muito obrigado. Olha, é muito eficiente. Gostei dessa muito comunicação. Muito, muito bom mesmo. Mas eu queria trazer, pegando o gancho aí de tudo que Aguinaldo falou, o tempo é mínimo para a gente conversar. Desse tempo. Mas uma das coisas que eu perguntei lá na enquete ao pessoal que segue a gente aí no Instagram foi: solidariedade é o resultado da capacidade de... 58% das pessoas disseram que a solidariedade é o resultado da capacidade de se colocar no lugar do outro. 33% que é resultado de querer ajudar o outro e 8% da capacidade de resolver ou amenizar o problema do outro. Eu sei que, às vezes, por exemplo, você citou dentro da sua história, logo lá no início, uma enchente menor, a gente teve uma enchente, né, que se a gente for classificar assim, uma enchente bem grande, né, a cada vez, não sei se vocês concordam comigo, mas cada vez que a gente tem chuvas intensas, que a gente tem um alerta laranja, que seja, na cidade, todo mundo já fica muito preocupado em relação a isso hoje. E às vezes eu olho e eu chego em comunidades, na última enchente eu fiz isso muito por conta do trabalho, mas eu fui a algumas comunidades, e você olha e diz assim, mas o que eu posso fazer? Né? Acho que tem muito isso. Às vezes a pessoa não está engajada num projeto social e alguém falou assim, quando alguém pede, eu ajudo, mas às vezes eu não sei, ou eu acho que eu só posso ajudar se eu puder resolver o problema por completo. Aí, não podendo resolver o problema por completo, às vezes eu não faço nada. Acaba recuando. Eu acabo recuando. Mas a maioria das pessoas disse que se você se colocar no lugar do outro, você vai conseguir aí fazer alguma coisa. E você acha, Aguinaldo, na sua opinião, para a gente ser solidário, qual é o elemento principal para a solidariedade? Eu queria a sua opinião mesmo. Passar pelo que eu passei na minha infância e ter essa memória assim tão dura, eu me lembro que quando você está ajudando uma pessoa, você não pode chorar diante da pessoa. Certo? A não ser que a pessoa chore, você chora junto. Porque isso aconteceu com a gente, né? Da gente levar um alimento na casa de uma pessoa que tinha acabado de ganhar neném, depois de ter conseguido com muito custo pintar um quartinho pro filho, e a enchente veio e levou tudo, e não tinha mais o que comer, não tinha mais nem onde sentar, e essa mãe, já perto de ganhar neném, com a barrigona, começa a chorar. Não tem como você também não se emocionar. Sim. Certo? Mas o que vai te motivar a isso? Toda vez que eu via, cada cena que eu via, eu me via aquele menino, Aguinaldo, no gogó da Ema. Sim. Então, por isso que quando minhas férias passou, que eu dei conta, já tinha ido embora, na verdade, eu tentei amenizar a dor daquelas pessoas da forma que eu mais entendia que eu deveria fazer. Com a sua pergunta, como eu posso fazer se eu não sei? Um exemplo simples,
Chegou um cidadão lá no bairro Maria Pinheiro uma vez e distribuiu cestas básicas e depois ele saiu frustrado porque ele não sabia para quem entregar. E aí, às vezes, todo lugar tem gente boa e tem Sim. muita gente ruim. Ele entregou em casa de pessoas que eram envolvidas com tráfico. Entregou em casa de pessoas que era meoteiro, que passou a vender, né? E muita gente que precisava, porque assim, o bairro não tem só isso. Sim. Mas infelizmente ele foi distribuir no lugar errado. Sim. Eu disse, gente, eu falei para ele, olha, a melhor forma de você contribuir com uma comunidade dessa é você procurar as lideranças de dentro da comunidade. Tem muita gente fazendo um trabalho bonito no Maria Pinheiro. Não é só o Encantarte que existe lá, né? Tem igrejas que fazem, né? Tem outras organizações que também fazem, como a Creche Irmã Margarida, né? Tem vários. Então, se você procurar as lideranças, você não dá uma mancada dessa. Sim. Não perde, senão você perde dinheiro. Isso não pode perder dinheiro. E você deixa de ajudar uma pessoa que muito precisa, né? E aí, essa pessoa hoje é parceiro nosso, né? Hoje o Encantarte, a gente tem um grupo de aproximadamente quase 100 famílias, né, que a gente acompanha diretamente, né, porque nós temos o grupo de percussão, aí a gente acompanha as famílias também dos meninos da percussão. Toda vez que a gente consegue um alimento, a gente vai chamar as famílias, a mãe, para poder vir buscar o alimento. E depois da pandemia, as pessoas me parece que o coração das pessoas parece que virou uma capa muito grossa, né? Porque as pessoas pararam de ajudar. Sim. Pararam de ajudar. Hoje, nós temos apenas duas professoras que a cada 2 meses ela tira do próprio salário e fazem umas compras, né? Dentro das suas possibilidades e entregam lá para o Encantarte, e a gente já tem as famílias que a gente doa, né? Quando teve as enchentes, nós conseguimos tanto ajudar as pessoas que foram vítimas da enchente, que foi a parte emergencial, e nós conseguimos também ajudar pessoas do bairro Maria Pinheiro. Porque nós tivemos a habilidade de, se aqui tem 10 quilos, a gente vai tirar 2 e vai dar aqui. Sim. E os outros 8 a gente leva para lá. E lá todos conseguiram ser beneficiados e a gente conseguiu acompanhar também algumas famílias aqui na comunidade. Mas faz tempo que a gente conseguiu receber uma doação assim, de relevância. O CESOL já fez que é uma assessoria de economia solidária, né? Que presta assessoria ao Encantarte, já fez alguma doação para a gente também. Já conseguimos doação, inclusive, do governo do estado, na época. Mas eu não me lembro qual foi a última vez que nós tivemos uma doação que a gente pudesse acompanhar todas as famílias. Sim. Né? Tem uma colega de trabalho nossa mesmo, que é a agente comunitária de saúde, que nós, às vezes, a gente tira do nosso para poder ajudar, né? Ou a gente faz campanha. Então, sempre a gente busca. Então, se você quer ajudar, você tem como ajudar. Nós temos uma organização na comunidade que nada que chegue, ou tudo que chega, é pouco. Porque, por incrível que pareça, a gente ainda está numa comunidade. Você me fez uma pergunta sobre essa visão aí em relação ao bairro Maria Pinheiro. Se mudou, eu só faço um desafio a cada um de vocês. Chegar no centro da cidade, na roda de amigos, e dizer: eu vou lá no Maria Pinheiro. Apenas falem isso e espere os comentários. Porque quem era racista há 10 anos atrás, hoje continua racista. Ele muda o jeito de falar. Sim. Mas o racismo é um câncer que ainda corrói a sociedade brasileira. E as pessoas ainda têm um preconceito em relação ao bairro Maria Pinheiro, mas eu vi uma esperança no olhar de uma criança. Quando o Encantarte fez uma apresentação numa escola, onde era o Félix Mendonça, e o menino falou assim: professor,
o meu maior sonho é conhecer o Maria Pinheiro. Sabe por quê? Porque onde ele mora, de lá ele ouve os batuques do Encantarte. E era isso que eu queria falar, Aguinaldo. Eu queria pegar como a Alana falou aqui, pegar esse gancho. Porque, Alana, a gente está falando de solidariedade e, inevitavelmente, a gente toca nessa questão material. Sim. De amenizar a fome, a Sim. sede, a dificuldade das pessoas, a falta de roupa. Mas eu vejo que o Encantarte, todo esse projeto que você movimenta lá, tem solidariedade educacional, tem solidariedade cultural. Sim. Sim. E aí eu queria falar um pouco disso, porque a gente sabe, você é historiador e está aqui para me corrigir a Alana, né? Sim. Você é autoridade. Nada. Eu vou aqui dar um palpite, né? Um palpite. Historicamente, os bairros afastados do centro, se eu estiver enganado, por favor, pode dizer, Tuca, você está completamente enganado. Historicamente, quase que no Brasil inteiro isso se mostra, os bairros afastados do centro são habitados, em sua maioria, por pessoas da população negra brasileira. E o Encantarte tem esse trabalho de valorizar, de mostrar que melhorar a autoimagem, melhorar a autoconsciência, valorizar-se. E eu queria que você falasse um pouco disso, dessa solidariedade, Alana, cultural que o Encantarte realiza. O Encantarte, ele herda algo que as irmandades fizeram logo depois, ou no período da abolição da escravidão, já no final do século XIX, início do século XX, o objetivo das irmandades era justamente contribuir para que os demais irmãos pretos pudessem ter um funeral decente, Sim. pudessem se alimentar. Então foi uma forma de se proteger. Criaram organizações para isso. Essas organizações que existem hoje, como o Encantarte, eles também têm esse objetivo, né? E a gente usa as armas que nós temos hoje, que é a arte. Sim. Através da arte, as meninas entenderam que elas criando uma banda percussiva para falar sobre a questão da mulher preta, elas teriam uma forma também de geração de renda a partir da banda, Sim. que é a Banda Negras Perfumadas. A partir da música que a gente faz. Então, essa solidariedade que a gente usa a arte para a solidariedade, a serviço da solidariedade. Então, esse legado é o legado das irmandades dos pretos. Uhum. Né? Em Salvador tem a Irmandade do Rosário dos Pretos, é a mais conhecida. E quem vai estudar a história dessas irmandades vê qual era a atitude, qual era a ação dessas irmandades. Então, as associações de bairros que existem hoje, não vou dizer todas, não, né? Então, as associações culturais, os grupos de capoeira, os grupos de dança, os grupos de hip hop, né? São grupos que eles aprenderam com esse legado e distribuem não só o alimento, mas distribui a consciência, a educação, né? Ensina o menino e a menina a autoestima, Sim. né? A se amar, a se valorizar, a amar o seu bairro. Então hoje a gente tem um trabalho na comunidade que as pessoas que moram lá já não têm vergonha de dizer que moram no Maria Pinheiro. Sim. Isso é um legado que a gente pode levar. E outra coisa, que é uma coisa que Jaqueline chama muita atenção, as meninas hoje olham para as meninas do Encantarte e vê aquelas meninas... Eu não sei se eu me perdi, Alana, não mas falou aqui. tomando o conselho, bem-vindo de Alana, estou curioso, por favor, fale mais de Jaqueline. Quem é Jaqueline? Quem é Você Jaqueline? está gente? citando Pra gente Jaqueline. poder- Apresente Jaqueline pra Paula, gente. ela causou uma revolução no Encantarte, né? Jaqueline Paula é a atual coordenadora do Encantarte. Ela é a minha primeira dama, é a minha esposa, né? Tanto amor Muito envolvido. bem. Muito amor envolvido, né? A revolução que ela causa é esse olhar a partir da fala daquele menino. Sim, Então, ela que vai empreender dentro do Encantarte. sim. A gente vai aprender a empreender com ela. Porque até então o Encantarte
achava bonito tocar, né, ganhar um cachê ou não ganhar um cachê, mas ela vai trazer a questão do empreendedorismo. Lá ela vai implantar o trabalho de corte e costura, o trabalho de tranças, as meninas vão aprender a fazer tranças, e aí cria aquela referência que ela chama atenção bastante na fala dela, é quando as meninas olham para as meninas do Encantarte, vê as meninas com os cabelos black, os cabelos armados, os cabelos trançados, e você vê que outras crianças passam a querer ter o cabelo igual delas. Então elas trabalharam muito bem isso, e elas não apenas ensinam as meninas a fazer tranças, elas ensinam as meninas a ganhar dinheiro com tranças. Sim. Hoje tem meninas lá no bairro Maria Pinheiro que trabalham de cabeleireira, trabalham de transista, Sim. porque aprendeu com Jaqueline Paula. Então foi ela que traz essa visão empreendedora para dentro do projeto, para não ficar só no tocar o tambor e só o dançar. Sim. Então assim, ela traz essa visão, né, do empreendedorismo. Tuca, nós estamos com o tempo já para estourar, e eu queria fazer duas considerações aqui. Por favor. Vou tentar ser sucinta. Eu já falei que você manda, as mulheres sempre mandam, não é? Olha lá, Jaqueline Paiva. É Jaqueline Paiva que manda. Paula. Desculpa, Jaqueline Paula que manda lá no Encantarte. Egnaldo só obedece. Hoje. Claro. Sim. Não é só hoje, não. Depois você lê os comentários. Pronto, aí, Tuca. Leio, minha enquanto querida. eu só vou fazer uma consideração assim, Egnaldo. Às vezes as pessoas, tem aquelas pessoas que não participam de movimentos, nem religiosos, nem em comunidades, e elas se apoiam muito naquilo que elas já possuem. É como assim, eu posso entender que Egnaldo ajude, porque Egnaldo veio de uma condição em que ele precisou de ajuda, ele encontrou ajuda. Eu posso dizer que talvez, mesmo que eu não tenha passado por aquilo, mas a minha formação, eu digo que o chão que eu pisei, o bairro Maria Pinheiro foi uma escola para mim. Então eu não precisava talvez nem ter passado por aquela situação, mas só por ter pisado no chão do Maria Pinheiro, eu aprendi com aqueles moradores a importância da solidariedade. Foi uma escola, é uma escola. É uma escola. Aquele bairro é uma escola. Eu digo assim, não por você, é o olhar do outro que não é você. Às vezes que ele apoia o não ajudar, no sentido de eu não preciso de ninguém. Tem algumas pessoas que têm, né? Eu tenho o meu emprego, eu tenho a minha casa, eu tenho acesso à cultura. Essa consciência, talvez seja só isso, dá um programa inteiro. Sim. Essa consciência da vulnerabilidade humana, de que as coisas elas podem mudar a qualquer momento, não é mesmo? Eu tendo o melhor carro, eu posso estar numa autoestrada aí de madrugada e ele dá uma pane e eu precisar da solidariedade de alguém. Essas situações que nos colocam, né? Não é desejando o mal das pessoas, está entendendo o que eu estou falando? Sim, mas essas situações nos colocam. E eu queria pontuar isso, que talvez esse autoconhecimento, no sentido de dizer somos ou estamos ou poderemos estar vulneráveis a qualquer momento, talvez nos faça olhar para as outras pessoas de uma forma diferenciada. E uma outra questão é que às vezes as pessoas, elas estão de fora vendo o outro ajudar e elas estão dizendo assim, ele também entrega 1 quilo de alimento e posta na internet. Ou aquele está fazendo só para aparecer. Fulano está fazendo porque está querendo algum tipo de promoção. Aquele que eu chamo o fiscal da solidariedade alheia, que é aquele eu não faço. Mas eu critico quem faz. Mas eu critico quem faz. Infelizmente, essas coisas acontecem. Só um detalhe, lá no Encantarte a gente não posta. Sim. Até para evitar expor as pessoas. Só teve uma vez que a gente teve que postar porque teve uma empresa, a gente trouxe a nota fiscal, levou um caminhão de alimentos e a empresa exigiu que a gente postasse a imagem das pessoas recebendo o alimento. A gente não costuma fazer isso. Tem toda uma questão, também essa é uma conversa que daria uma conversa longa, mas assim, quando a gente, como você falou assim,
uma pessoa fez, a outra veio junto fazendo. Então, Sim. às vezes, por exemplo, a gente pergunta aqui, a pessoa diz, eu não participo de nada, mas quando eu vejo na internet, eu ajudo, né? Então, às vezes, a pessoa está em sua casa, ela às vezes não tem nem a consciência de que o outro necessita e nem a consciência de saber como é que eu posso ajudar. Sim, como você sim. mostrou aqui claramente na sua fala, que existem diversas formas de ajudar, né? Então, às Com vezes, certeza. e a empresa também que doa, ela precisa prestar contas. Sim, Às vezes, sim, olha, a gente recebeu entendeu. e é isso. É verdade. Ah, Tem uma menina aqui chamada Fabiana Sassi, que inclusive a Alana me disse que ela estudou com a gente, né? Quer dizer, que a Alana era na minha frente. As mulheres são sempre assim, elas sempre estão na Elas frente. sempre um passo Ela era ou mais. estava 4 semestres de mim quando eu entrei no curso de comunicação. Me parece que Fabiana Sassi estudou, não foi, Alana? Sim, minha Com você colega, nesse período. foi minha Aguinaldo, colega. ela tem aqui vários comentários muito interessantes. Aguinaldo disse tudo. A arte é uma salvação. A arte cria consciência, ela disse mais uma vez. E quando você falou sobre as irmandades, ela lembrou a Irmandade de Cachoeira, a Irmandade da Boa Morte. Conheci. E ela botou aqui linda. Sim. E disse... primeiro eu vou ler aqui um trecho de uma música que ela falou. Lembro o trecho da música, aprender a ler para ensinar meus camaradas. A gente tem prazer em partilhar o que sabe para ver os nossos iguais seguirem no mesmo rumo. E o que eu achei mais interessante de tudo, Fabiana Sassi, já quero conhecer Jaqueline. Pois é, vocês podiam convidá-la. Jaqueline, ela em tem algum muita coisa momento. para... Pode falar com ela que ela vai entrar na nossa lista. Isso, Tá bom? isso. Aguinaldo, o tempo, né, Alana? O tempo joga contra a gente. A gente queria Ou a ficar favor. ou a favor ou contra. A gente queria ficar conversando mais, né, Alana? Porque um tema como esse, Alana, Isso, que mobiliza paixões, sentimentos, que de repente até uma pessoa ouve esse nosso podcast e fala assim, o que eu fiz esse ano? O que eu posso fazer para melhorar a vida de alguém? Alana, eu deixo com você as palavras, mas eu queria que antes que você terminasse, deixasse uma palavra de incentivo à solidariedade. Viu? Mas eu vou primeiro... Eu vou fazer um convite antes, né? Vai lá, Sim. vai lá. Primeiro, pode falar. se você quer conhecer o Pré-Afro, quer conhecer o Encantarte, Ótimo. né? O Pré-Afro hoje está no colégio, o colégio foi inaugurado agora, Adeon Sim. Sauer, tem vários professores Foi meu professor. que hoje são voluntários dentro do projeto. Se você quer desenvolver uma oficina dentro do Encantarte, você é professor, você tem gostaria, entre em Sim. contato com a gente. Seja um voluntário dentro do Encantarte, tem uma forma de você contribuir. Quer ajudar o Encantarte? Você pode entrar em contato com a gente através do Instagram, ou do nosso WhatsApp, que é o 73988070038. Repete. Ou 73988070038. Ou você vá pessoalmente lá na Escola Margarida Pereira. Sempre no final da tarde você vai ver uma atividade do Encantarte lá na escola, de segunda a sábado. Sim, maravilha. Olha aí, você que quer ajudar, que tem múltiplas habilidades, né? Se não conhecia um caminho de ajuda... A gente está aprendendo aqui. Eu tenho que ficar perto desse microfone. Agradecer a nossa produção que colocou o número do telefone aí na tela. Gabriel! Olha... Rapaz! Hoje ele está demais. Ele é maravilhoso. Ele está demais, o Gabriel. Merece aí o nosso reconhecimento. Com Muito certeza. obrigado. E agora você já sabe, já tem um telefone, se você quer ajudar, já tem aí um caminho para fazer isso. Eu quero mandar 2 abraços, um para a Fabiana, que também tem um trabalho lindo. Fabiana agora está em Porto Alegre. Eu falei o nome dela certo? Sazi. Então falei. Mas tudo bem. E vale a Fabiana intenção. também tem um livro maravilhoso. Quando a Fabiana estiver por aqui, a gente também vai convidar Ótimo, a Fabiana ótimo. para estar aqui conosco. E vamos promover um encontro entre você e Jaqueline. Jaqueline, olha aí, Sim. que maravilha, Olha que né? E também mandar um abraço para que foi citado aqui, mais uma vez, um outro abraço para Jailton Alves, né, que foi meu professor. Ele dá aula hoje à noite lá no E Pré-Afro. ele dá aula no Pré-Afro. E o nosso abraço e reconhecimento aí
eu acredito que como foi incrível tê-lo como professor, será incrível Foi para meu os professor alunos. também, de literatura, né? Foi meu orientador na UESC, assim, ele Maravilha. Ok. suspeita em falar. Já tem gente dizendo, já copiei aqui o contato, tá bom? Ótimo. Então, como considerações finais, eu queria apenas dizer que a gente ouviu aqui uma história e há tantas outras histórias, certamente, em nosso município, no município em que você aí que está nos ouvindo agora, né, está. Certamente muitas pessoas precisam e certamente alguma habilidade você tem, às vezes até a habilidade da escuta, né? Se você acha que você não tem bens materiais para oferecer, né? Sim. De algum modo você sempre pode, eu acredito nisso, sempre você pode ajudar. E que a gente possa desenvolver, né? Essas capacidades, como foram ditas, né? De se colocar no lugar do outro, a capacidade de querer ajudar o outro e que a gente possa entender que ainda que eu não possa resolver o problema em sua totalidade, há sempre algo que eu posso fazer para ajudar. Com certeza. E como você sempre gosta de uma palavra religiosa, né? Mais uma vez lembrar a palavra, a parábola do semeador. Lance a semente aos solos. Faça como o Ignaldo, né? Em algum momento vai cair em solo fértil e germinar, frutificar, e isso vai contagiar outras pessoas. Ok, então, um grande abraço para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, né? Alguns vão ouvir este episódio. Deixa eu ir mais aqui E para a aparecer gente... minha colega. Hoje ela está com um blazer aqui, uma coisa diferente. E a gente espera por você no próximo episódio aí, às 5 da tarde, às quintas-feiras. E eu queria pedir que você fizesse algo aí, que você, né, vá lá, se inscreve no canal para receber a notificação, ativa o sininho para sempre ser lembrado. Vai começar aí o Pode Refletir. Gratidão, Egnaldo. Egnaldo. E até o próximo episódio. Abraço, tchau. Um abraço.